Amigas e amigos, o que caracteriza um golpe de Estado é precisamente a forma com que as instituições são tratadas. E nós estamos vendo os golpistas tratando essas instituições a pontapés. A começar pela legislação social e trabalhista, que eles tentam demolir com os seus métodos tradicionais de manipulação política, ideológica, a mídia, enfim, dando cobertura para que eles possam fazer o que eles estão fazendo. Ninguém elegeu essa turma aí para fazer nada disso que eles estão fazendo, ninguém deu procuração para eles. Certamente, se eles dissessem às claras ao povo o que eles pretendiam fazer, teriam pouquíssimos votos. Eles estão simplesmente demolindo uma estrutura secular, uma estrutura republicana que custou sangue, suor e lágrimas, torturas, prisões, mortes, exílios, enfrentamentos duros a ditaduras da direita, da elite brasileira. Tudo isso que eles estão demolindo aí com a devida cobertura da mídia, que tem exatamente essa finalidade, que tem exatamente esse papel de fazer a manipulação política e ideológica. Numa outra dimensão, eles tratam da mesma forma a Constituição. A Constituição é a carta máxima de uma nação, é o esteio do Estado Democrático de Direito, a garantia da democracia. A democracia que dá direito ao povo de se manifestar, que abre canais para que o povo possa demandar os seus anseios, as suas necessidades. À medida em que se fecham esses canais, o povo fica marginalizado, completamente sem condições de ter uma participação efetiva na dinâmica social, política e econômica do país. É o que eles estão fazendo com a Operação Lava Jato, esse partido que eles criaram com o objetivo de substituir os seus partidos tradicionais que já não têm nenhuma condição de dar respostas às demandas, aos problemas, à crise, enfim, que eles enfiaram o país e o povo brasileiro consequentemente. Agora seria a hora de se ter um Estado dinâmico, democratizado, energizado, eletrizado, né, como se tinha aí, como se tentou desenvolver com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, nos ciclos Lula e Dilma, e outros programas como Minha Casa Minha Vida e a própria Previdência Social, que é um importante mecanismo de distribuição de renda. No entanto, eles estão fazendo exatamente o contrário, porque nada melhor espelha a lógica de classes desse golpe, o sentido do golpe, do que o orçamento da União, o orçamento federal, que mostra ali claramente como as riquezas do país são distribuídas. Aquela história das fatias, como se fosse uma pizza, cada qual tem a sua parcela, ali tem a parte que vai para a saúde, a educação, a outra que vai para a infraestrutura, enfim, todas as demandas do povo, as demandas da nação, as demandas do país. E tem a outra parte que alimenta essa turma aí, que é quase metade do orçamento, que é essa ciranda financeira, juros em cima de juros, enfim, toda a dinâmica do mundo financeiro, da plutocracia, que é exatamente o esteio do golpe. A Operação Lava Jato, certamente, por si só, não teria condições de assumir o papel que ela assumiu, esse espaço central na dinâmica política do país. É uma operação comandada por um juizeco de primeira instância, tosco, e também por um promotorzinho boquirroto, medíocre, que anda aí novamente sustentando as suas acusações contra todas as evidências, com o objetivo claro de atingir o ex-presidente Lula. Contra documentos, contra escrituras registradas em cartórios, contra comprovantes de movimentações bancárias e agora contra um documento da Presidência da República que mostra com todas as evidências que o ex-presidente Lula não passou pela cidade, pelos locais que a acusação diz que ele passou com o objetivo de fazer os negócios que a Operação Lava Jato acusa eles, que o promotor Deltan Dallagnol acusa ele. E, enfim, testemunhas, mais de 70 testemunhas, a gente vê claramente que se trata de uma politicagem barata, uma politicagem descarada, e a mídia não se dá o trabalho de fazer a elucidação das coisas, de fazer a contraprova, de mostrar a realidade, as coisas como elas são de fato. E se vê claramente que tem um espírito da Operação Lava Jato. É importante a gente entender isso. Existe aí toda uma lógica política conectada à Operação Lava Jato, que tenha o sentido claro e objetivo de dar sustentação política para o que eles estão fazendo, para os pontapés que eles estão dando na legislação social, trabalhista e para os próprios pontapés que o Sérgio Moro vem dando no Estado Democrático de Direito, na nossa Constituição. E tem as suas conexões, o próprio Superior Tribunal
Supremo Tribunal Federal tem esta lógica, a Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, era o Teori Zavascki, agora o Edson Fachin, todos envolvidos nesta lógica. A mídia, claramente, é o grande sustentáculo de tudo isso, e temos agora também o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com esse julgamento da chapa Dilma Temer, né, baseado, um julgamento, uma acusação baseada num depoimento do Marcelo Odebrecht, né, numa condição muito precarizada para fazer qualquer tipo de acusação, porque ele está sendo claramente coagido, ameaçado lá na Operação Lava Jato. Com que autoridade alguém pode chegar e dizer o que ele está dizendo na condição que ele está dizendo? E evidentemente que teria que haver a contraprova, a apuração das coisas, não simplesmente a acusação como eles estão fazendo. O próprio Marcelo Odebrecht falou em Caixa 2, no entanto isso foi tudo varrido para debaixo do tapete, quando ele disse que o Caixa 2 é generalizado. Qual é a acusação que eles fazem para julgar a chapa Dilma Temer? Exatamente Caixa 2, que ele diz que tem em todos os lugares e que ninguém investiga, ninguém toca adiante. Agora estão dizendo que vão ouvir o Guido Mantega, né, nessa prorrogação que eles deram aí para o julgamento, e também o João Santana e outros mais, mas esses dois em particular eu chamo a atenção e remeto para o depoimento do Eike Batista lá na Operação Lava Jato, um depoimento espontâneo, segundo ele, que ele inocenta o Guido Mantega. E também o João Santana, um depoimento que eu sempre falo dele aqui para o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro simplesmente ignorou, direcionou o depoimento dele, filtrou e acusou e condenou. Né, claramente são evidências claras da sua atitude tosca de chutar, de pisotear, né, de tratar a Constituição, o Estado Democrático de Direito a pontapés. Esta, portanto, é a lógica aí que compõe, né, todo o painel do golpe, o sentido do golpe. É preciso que a gente entenda esses acontecimentos exatamente nessa dimensão. Nós tivemos um caso muito parecido com esse agora do TSE, que foi o julgamento do Partido Comunista do Brasil em 1947. Esses livros aqui detalham isso, né, passo a passo, como o TSE se integrou à lógica do governo do general Eurico Gaspar Dutra para pisotear a Constituição de 1946. Exatamente porque era uma Constituição que abria um campo democrático para o país e que eles só conseguiram rasgá-la com o golpe, com o assalto armado que eles promoveram com o golpe de 1964. E aqui era o modelo é igualzinho, é a mesma coisa. Um promotor acusa... aliás, um promotor anterior, o Temístoles Cavalcante, né, ele disse que não havia comprovação para cassar o registro do Partido Comunista do Brasil. Eles trocaram o procurador, um outro, Alceu Barbedo, entrou no lugar, fez a acusação e o julgamento se caracterizou claramente uma farsa. Isso teve um recurso no Supremo Tribunal Federal que até hoje não foi julgado. Né, para a gente ver como as coisas acontecem, como se formam esses processos políticos transmutados aí, com essa cara de judiciário, de justiça. Quando a gente vai ver, quando a gente vai examinar de perto, a gente vê claramente que de justiça não tem absolutamente nada. Né? E eles enfrentaram naquele processo lá, eles tentaram implantar a ditadura militar deles já no governo do general Eurico Gaspar Dutra, mas enfrentaram resistência e só conseguiram fazer isso em 1964. Agora está na hora da gente espelhar nesses exemplos todos, né, na resistência ao golpe do Estado Novo de 1937, na resistência à tentativa de golpe do governo do general Eurico Gaspar Dutra, depois os atentados contra Getúlio, contra Juscelino, contra João Goulart, que eles conseguiram efetivar o atentado, né, para a gente também ir formando aí essa resistência necessária. A resistência ao golpe, mais do que nomes, do que partidos, do que isso, do que aquilo, é importante a gente defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, a legislação social e trabalhista. Essa movimentação toda para tentar barrar as reformas da Previdência Social e Trabalhista que a gente está vendo aí, que as centrais sindicais estão liderando, mas é preciso muito mais que isso, é preciso alargar esse campo na busca de um efetivo movimento de resistência democrática. É esse o centro da coisa, o centro da luta política hoje no país, para o povo, para a democracia, para os trabalhadores. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.